A paralisação dos caminhoneiros foi legítima e, ao contrário do que tem noticiado a imprensa golpista, alinhada à posição das entidades que representam as indústrias, não é a principal causa da morte de milhões de aves nos últimos dias, nem dos prejuízos que o setor de alimentação vem amargando nos últimos meses. A afirmação é do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, a CONTAC, Ciderley Oliveira, que apoia a mobilização dos caminhoneiros. O dirigente explica que o mercado já vinha enfrentando problemas desde que a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, em março de 2017, para investigar denúncias de adulteração de produtos comercializados pelos frigoríficos e estabelecimentos. Quem não se lembra da onda de boatos sobre ter papelão na carne consumida pelos brasileiros, questiona Ciderley, que considerou a operação da Polícia Federal irresponsável e claramente influenciada pelo mercado estrangeiro. Outro fator que agravou os problemas do setor, continuou o presidente da CONTAC, foi o embargo europeu à carne brasileira. O novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, nomeado pelo governo de Michel Temer, após a demissão de Pedro Parente, é mais do mesmo, denunciam os petroleiros. Mesmo com a queda do principal responsável pela atual política de preços da Petrobras, que reajusta o preço do gás de cozinha e dos combustíveis diariamente para pagar os acionistas da empresa, nada parece ter mudado na estatal. O novo presidente, que ocupava o cargo de diretor financeiro, já deu sinais de que a política de preços continuará atrelada ao mercado internacional. Em seu primeiro dia sob comando da estatal, Monteiro aumentou em 2,25% o preço da gasolina nas refinarias. De um dia para o outro, os brasileiros e brasileiras que demonstraram clara insatisfação com os reajustes diários nos preços dos combustíveis durante as greves, viram a gasolina ficar 4 centavos mais cara. Em um mês, o combustível acumula alta de 11,29%. O projeto de privatização da Petrobras está mantido, ignorando as reivindicações do povo, que é o acionista majoritário da empresa, denunciou a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, em nota. Para a FUP, se não alterar a política da estatal, o botijão de gás de cozinha, que teve a maior alta em 15 anos, poderá custar até R$100. Valor fora da realidade da população brasileira, criticou a entidade, lembrando que os aumentos sucessivos no valor do gás levaram 1,2 milhão de brasileiros voltar a cozinhar com lenha e carvão em 2017. (11h39) e falávamos aí de crianças, sexualidade, referências de identidades. Isso. E como as crianças são mais livres, né? Que coisa bem boa. São. Acho que estão nascendo, se constituindo mais livres e que sigam assim, né? Me perdoem os educadores, que sei que alguns são ferrenhos defensores da educação popular, que desconstrói. Uhum. Mas as instituições como a escola têm um papel fundamental em amassar isso. Instituições como escola, igreja, infelizmente, acabam matando essa liberdade das crianças. Só uma correção, Deca. Vai lá. A Gabi me passou aqui, Gabi, minha companheira, me passou a correção que dos 11 jogadores, 7 jogadores. Então, não são dos 23. São dos 11 jogadores. Uma proporção gigantesca. Da nossa seleção, 7 foram criados apenas pela mãe. Isso que nós falávamos antes da comentarista e da narradora da Fox Sports. Nosso agradecimento à Gabi, que pode ser comentarista aqui também, viu, Gabi? Segue mandando comentários. Aí, um abração também para ela. Parabéns para vocês. Tem mais uma integrante na família. Sim. Agora tem a Helena, que é mais velha, e a Atena. Coisa boa, que lindeza. Beijos para elas. Muita força para a luta aí, para essas duas meninas e para vocês. Mas vamos seguir.
Bom, falávamos sobre essa questão do assédio e sobre essa questão pontual que aconteceu de brasileiros, homens com uma mulher russa. Mas temos outras questões que a gente pode trazer, e trouxe aquela notícia, né, sobre a OMS que retira a transexualidade da lista de doenças, e é uma luta histórica, né, de movimentos que se juntam, né, ao movimento LGBT. E finalmente, digo, tanto o avanço que tivemos início dessa semana, ou final de semana passada, na Argentina, um avanço parcial, né, da aprovação da legalização ou descriminalização do aborto pelos deputados, né, assim como essa, né, da OMS. Então, são algumas notícias pulverizadas no mundo inteiro que nos dão, acho que, um pouquinho de fôlego, né, Hector? No meio do incêndio. Pois então, fala do incêndio. Fala como é. Só antes eu falei no bloco anterior em dois exemplos. O segundo exemplo que eu ia dar é aqui do Estado. É a deputada estadual Manuela Dávila, né? Que vocês acompanharam durante o mandato dela. Ela teve... Sua filha a acompanhou na atividade legislativa. E vejam, até então, o tempo que existe do parlamento, nunca ninguém tinha se preocupado com espaço para a mulher, para amamentar, para acompanhar, tudo. Chega a Manuela Dávila com essa demanda, representatividade. Claro. Começa a lutar e consegue esse espaço. Conseguiu espaço dentro do gabinete, dentro da Assembleia, se quebrou com esse paradigma que não era possível uma mulher parlamentar trabalhar com filhos. Lá está a Manuela trabalhando com espaço para a criança, com espaço para ela. Então, a representatividade garantiu um avanço no direito. É um símbolo, né, que eu imagino que para as mulheres que acompanham, querem participar da política, serve como estímulo. Com certeza. Então, essa é a importância. Também, esse era o primeiro ponto. O segundo é do filme, né? Do filme, comecei a provocação do programa de hoje com o filme O que Fazer em Caso de Incêndio. Na verdade, é um filme alemão de 2001 e que o filme é interessante para a gente refletir, às vezes, sobre as nossas trajetórias. Por quê? O filme ele trata de um grupo de pessoas que constituíam um movimento anarquista na Alemanha na década de 80. Década de 80 e 90. E o que aconteceu? Era uma série de jovens que estavam naquele movimento, viviam numa comunidade, num prédio em que todos comunalizavam o espaço, mas o tempo passa e cada um segue diferentes trajetórias. E essas diferentes trajetórias, apenas 2 conservaram aquele ideário da vida comunal e outros se tornaram um grande empresário de uma mega multinacional, outro que inclusive se utiliza dos símbolos do anarquismo para promover a sua empresa. Eita. Outro que se tornou um político, outro que se tornou médico, e todos abandonam aquele ideário com o passar do tempo. Parece que como o Lula dizia um negócio que é interessante, ser jovem de direita é uma burrice, né? Então a regra é ser de esquerda. Então parece que ser de esquerda é algo só ligado à juventude. Conforme a gente vai avançando, criam-se outras necessidades ligadas à vida adulta, e a vida adulta é ressignificada no mundo do trabalho. Isso de fato tem uma razão de ser, né? Então esse mundo do trabalho nos ressignifica, nossa economia dos sentimentos, inclusive, fazendo com que a gente vá conduzir para outras esferas das vidas mais condicionadas a ganhar dinheiro e sobreviver, vender a força de trabalho e ter uma retribuição econômica, financeira, nesse caso, o salário, como forma da venda da nossa força de trabalho. Bom, e acaba isso condicionando também jornada de trabalho, tudo, a nossa vida acaba sendo condicionada pelo mundo do trabalho, que é um bom tema para outro dia. Mas fiquei pensando do toyotismo, fiquei pensando um monte de coisa aqui, mas não, e a gente vai percebendo que acabamos por abandonar. E no final das contas, no filme, eles... Tô dando spoiler, né? No final das contas, eles... Por um motivo lá, um problema com um dos integrantes desse grupo, eles voltam no tempo e estão juntos de novo para tentar resgatar esse camarada que estava preso. Então, por quê? Porque eles colocaram há 20 anos atrás uma panela de pressão com uma bomba, né? Que dá para fazer bomba de panela de pressão, gente. Isso aí
Tem até manuais para isso. Por aí pela internet certamente tem. E não é Deep Web, não. Você consegue no Google. Tem no YouTube. Tem no YouTube. A gente não está inventando a roda, já está inventado. Não estou ensinando ninguém. Não é importante e eles falar. Depois de muito tempo, pelo dano à propriedade, passam a responder ao processo. Logo que estava mais fragilizado, e aí todos trabalham pelo colega e voltam a resgatar o seu ideário. Entendi. Tá. Esse é o mote, vamos dizer assim, do filme. E por isso a provocação, né? Ótimo. Porque às vezes a gente vai abandonando, e a Copa do Mundo, né? Uma das coisas, os eventos que faz com que nós abandonemos, mas tem muito para tratar de direitos humanos durante a Copa do Mundo. Perfeito. E um desses foi a questão ligada ao assédio que sofreu essa mulher russa, e também o que nós falávamos aqui das narradoras da Fox Sports. Que já colocaram isso em alguns momentos. Lembro daquela comentarista, jornalista da Gaúcha, que foi num desses programas. Duda Strebe. A Duda Strebe. Foi o quê? 1 mês, 2 atrás. Foi pouquíssimo. Foi assediada, exposta à violência de gênero no ar. Pelo Peninha. Sim. Pelo Peninha, pelo Eduardo Bueno. Foi mesmo exposta. É horrível mesmo. Então a gente sabe que é realmente um mundo, né, que o machismo ainda sustenta muito, tem uma raiz muito forte ali, né, na questão do esporte. Mas é isso, assim, ainda na Copa temos muito o que falar e analisar, mas o alerta que tu faz é importante a gente seguir sempre fazendo, né? Apesar da Copa, temos outras questões acontecendo. E aí lembrei que em alguns grupos de movimentos sociais o pessoal vem alertando isso, né? Enquanto a gente cuida a Copa, estão entregando pré-sal. Enquanto a gente cuida da Copa, estão retirando nossos direitos. E, de fato, isso tudo está acontecendo porque a vida política não para. Enquanto ocorre a Copa, tem um homicídio, né? Provavelmente ligado à homofobia que a Fabiane divulgou aí. Então, em Rio Grande aconteceu. Agora, só para retomar uma provocação que tu fizesse sobre transexualidade. Por favor. Pô, é uma baita vitória isso. Porque a gente tem trabalhado em todos os centros de referência, pessoal que milita pelos direitos humanos. Aqui em Rio Grande, nós temos hoje, e é importante falar isso, dizer, talvez as pessoas não saibam, mas tem hoje na Secretaria da Saúde do município de Rio Grande uma política para a comunidade LGBTI. Então, eu tive lá no lançamento, quem está conduzindo esse processo é a Regininha, né? A Maria Regina, que também é ligada ao movimento. Sim. E é algo inédito, né? Nós termos uma política para essa comunidade que precisa realmente desse cuidado. É verdade. E em relação à transexualidade, que também foi uma parceria com a associação e com todo o movimento LGBTI de Rio Grande, nós, dentro do Centro de Referência em Direitos Humanos, acompanhamos e pudemos servir de ferramenta para o movimento na questão ligada à identidade. Às vezes, para quem não percebe e tenta, às vezes, relativizar, é algo que é muito importante para o homem e para a mulher trans, é a questão ligada à identidade. Sim. E um dos direitos fundamentais ligado à identidade é o nome. E o outro direito, a identidade de gênero. Sim. E hoje a nossa Justiça Estadual tem admitido a mudança do nome, a alteração do nome e do estado sexual, sem a necessidade da cirurgia de transgenitalização, que é a conhecida cirurgia de mudança de sexo. Então, hoje é que o nosso judiciário aqui em Rio Grande tem assegurado a toda mulher e homem trans que possa alterar o seu nome, seu estado sexual, sem a necessidade de realização de cirurgia. Afinal de contas, o gênero, do ponto de vista biológico, não necessariamente reflete a nossa identidade de gênero. E o que é a nossa identidade de gênero? É aqui, como cada um na cabeça, né? Como cada pessoa se vê. É o espelho, como a pessoa se vê e se percebe. E é isso que nós temos que respeitar como direito da pessoa. Ela vai lá, pode mudar. Para dizer um pouquinho mais, hoje o STF, Supremo Tribunal Federal, assegura, e nós temos aqui já tem tudo regulado, o STF passou a assegurar a mudança
do nome do estado sexual diretamente no cartório. No cartório, né? Isso está regulado aqui também pelo nosso Tribunal de Justiça para que todo cartório possa fazer o procedimento. Então, isso é uma grande vitória. Essa é uma segunda. Aqui tem que deixar registrados parabéns à nossa comarca, a diretora do fórum, a doutora Denise Dias, que foi quem julgou todas as ações, todas favoráveis e todas dispensavam, e vem ao encontro do que tu estavas falando, Deca, dispensaram o quê? O laudo psiquiátrico. Ai, por favor, né? O que precisava apenas laudo psicológico. Isso significa o quê? Não ter o laudo psiquiátrico é não tratar transexualidade como transexualismo. Transexualismo, o ismo, diz que é uma doença. Sim. E não é doença. Então, tratar a transexualidade como tem que tratar. O que precisa o juiz? O laudo. Hoje nem mais isso, né? Basta ir lá no cartório e você vai poder. É uma grande vitória, um grande avanço. É justamente isso. Eu lembro de discutir, conversar sobre isso várias vezes com o Fabiola, Regininha, sobre essa violência da necessidade de um laudo afirmando que tu tens um transtorno de gênero. Exatamente. Com um CID, né? Com o número da dita patologia, para que tu possa, enfim, fazer algo que é teu direito, né? Obter um direito. Então, sempre me feriu de uma forma assim, de deixa a gente, né? Enfim, insatisfeito, deixa a gente inquieto, não aceitando, porque não é justiça. Que justiça é essa? Claro. Que exige que tu tenha um laudo, né? Que alguém dite o número da doença, da patologia que tu tem para te garantir um direito. E que bom, né? Que justo que isso tenha acontecido, tanto aqui, em tempos de retrocesso. Foi um avanço que eu lembro que ficou todo mundo meio que sem... A gente fica meio desconfiado, né? Eu lembro da época da notícia do STF, ficou todo mundo meio desconfiado. O que é isso? Será que é mesmo? Vamos ver. E aí, lembro que na mesma semana o pessoal da LGBT veio aqui e a gente trouxe também todo esse sentimento de... mas é isso mesmo? Sim, é isso. Aí as gurias trouxeram a atualização que em Rio Grande já estava se agilizando para que isso aconteça de forma tranquila, né? Deca, no dia a dia o pessoal às vezes comenta, e até lidando com os alunos ali, com a gurizada, a gente acaba conversando. Mas relativiza tudo. Veja, a questão da identidade de gênero é como você se vê. E se qualquer pessoa está nos ouvindo, mas eu tenho dúvida até como falar, como se referir, existe uma questão, uma forma de agir extremamente cordial, que é perguntar como você gostaria de ser tratado. Pronto. Tá resolvido. Isso não é ofensa, não é vergonha, Exatamente. As pessoas ficam envergonhadas, né? Lembro, a gente comentou aqui sobre crianças, e lembro de uma situação, a Fabiola né, tava na situação, que a minha filha perguntou, mas é homem ou mulher? Eu disse, pergunta. Vai ali e pergunta. Claro. Eu não, pergunta. Vai ali e pergunta. E aí a Fabiola chegou e explicou, né? Enfim, como se sentia, como se via. E ok, tá tudo certo. Mas a gente tem parece que um receio, um medo de perguntar. Né? Porque... E é importante, sim, esse pessoal, de novo, estou falando dos educadores, principalmente educação básica, que são fundamentais na formação de uma geração. Sim. Que estão nos ouvindo, tenham esse cuidado, não tenham medo de enfrentar questões ligadas à sexualidade e educação, porque elas são fundamentais para a gente não ter mais uma geração perdida. Verdade. Se não chega lá na universidade, já estão adultos. Sim, já foi. O GES tem um projeto muito bacana, desenvolvido, tem vários projetos, mas esse, lembrei, né, das escolas promotoras da igualdade de gênero, que... acolhe, através de edital, escolas da rede municipal, estadual, que professoras e professores sejam capacitados, atualizados, para levar para dentro da escola. Exato. Né, essa educação que fala, sim, sobre a questão da sexualidade e da igualdade de gênero. Né? Mas tem material fantástico, né? Um deles eu te encontrei, e a professora Paula, que conduz os trabalhos do GESE, e tem sido, infelizmente, por alguns parlamentares aqui do município, tem sido bombardeado o projeto. Mas é bom também... ela, né? Vamos ter que trazer. Faz tempo que ela não vem aqui. É uma oportunidade também que nos dá de mostrar para a comunidade. É um trabalho de mais de 15 anos, foi financiado por diferentes governos. Claro.
federais, saiu para fora, inclusive, do país. Então, um material incrível que trata disso. Todo professor, professora que quiser tratar de sexualidade, tenho certeza, conhecendo, trabalhando com a professora Paula, que o GES está de portas abertas para recebê-los, para ir falar na escola, para levar o material. Adotem o material do GES. E a ideia de que os vereadores conservadores adoram colocar na cabeça das pessoas de que estão ensinando as crianças a fazer sexo, né? Queria avisar a população conservadora que não, que ninguém vai ensinar ninguém a fazer sexo na escola, porque as crianças vão aprender tranquilamente na internet. Não é? Né? Poxa vida, né? E vão seguir reproduzindo essa cultura de que é feio, é errado, esconde. Sim. Né? Não fala sobre isso, porque isso é uma coisa escondida. Quando a gente tem a notícia de um jovem encontrado morto dentro de casa simplesmente porque era LGBT, né? Isso mostra a necessidade que a gente tem de política pública voltada para a população LGBT, né? Claro. E quantas meninas e também meninos mais jovens, crianças, a gente vai precisar ter abusados, né? Na maioria das vezes dentro de suas casas ou dentro de fora das casas, mas dentro do ambiente familiar, para que a gente entenda de que é necessário conversar sim com as crianças sobre sexualidade. Sim. Né? O corpo jamais é um espaço de domínio público. É isso, né? Então a gente tem que respeitar o corpo. É isso. O corpo não pode ser de domínio público. Então existe um espaço público de âmbito democrático para a gente fazer as discussões políticas com limites, baseado e fundado nos direitos humanos. Mas o corpo é a coisa mais íntima que nós temos. Então o corpo ele é inviolável, ele não pode ser violado. Jamais. Lembrei de um dos casos, puxa vida, acho que 2 semanas atrás. E lembro que a manchete apenas do noticiário foi teve bastante repercussão nas redes sociais, que falava, né, que enquanto alguns grupos políticos defendem o escola sem partido, entre aspas, né? Ou a questão da ideologia de gênero, que eles chamam, né? Que não seja tratada na escola. Uma menina de 11 anos que assistia a uma palestra identificou que sofria violência, acho que pelo pai ou pelo padrasto. E a equipe que palestrava percebeu o incômodo dela e, né, as reações, conversou com ela, acolheu e encaminhou todos os procedimentos. Ou seja, é isso assim que a gente precisa pontuar. É apenas um exemplo de tantos outros que apenas através do diálogo, da informação, a gente vai conseguir desconstruir, né, e acolher. Né? De novo, pensando, a pessoa, mas por que isso? Que mundo a gente quer viver? Que mundo a gente quer viver? É isso, né? Hector, eu preciso só fazer um informe rapidinho, porque eu pedi as informações aqui. O Márcio Oliveira, que é nosso jornalista, colega aí da Aptafurg e também da universidade, ele trouxe aqui que sim, para quem tinha questionado se tem paralisação na universidade, sim, técnicos e técnicas da universidade estão paralisados hoje e amanhã, e ele trouxe atividades hoje à tarde na Aptafurg para avaliação de setorial ou debate aos assuntos pautados na Assembleia, tá? Às 2h da tarde. Amanhã, 9h30 da manhã, reunião na Progep com a comissão eleita na Assembleia sobre a Diretoria de Atenção à Saúde. E amanhã à tarde, concentração na Aptafurg para debates sobre a database. Tá bem? Feito, então, aí a agenda da paralisação de hoje e amanhã por parte dos técnicos administrativos em educação da FURG. Feito o informe. 1 minutinho para, não sei, uma última pitada de algo que não falamos ou de algo que falamos, queres? Olha... 1 minuto. 1 minuto. Poxa vida, né? Não, mas fica o convite para quem está nos ouvindo que tragam também, mandem pelo Facebook, podem entrar em contato, carta, né? Telégrafo, telegrama, né? Sempre falar no telegrama, amigo. Não sei se é nos Correios tem esse serviço. Pois é, não sei. Empresa de Correios e Telégrafos. Também o telégrafo talvez ainda funcione. Então, nos mandem sugestões de pauta também sobre os direitos humanos. Participem, que para nós é fundamental na construção do mundo melhor. Nossa pequena pitadinha. Verdade, verdade. Nós agradecemos, tá? Sabemos das correrias aí, e que flua tudo muito bem,
Agradecemos então a companhia de todos e todas ao vivo. Assista a reprise desse programa hoje às 23 horas, 11 horas da noite, pela FURG TV, canal 15 da NET, ou através do site furgtv.furg.br. Amanhã às 11 horas a gente está de volta ao vivo. Até lá.